Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura e o tema de hoje é O Poder do Espírito Santo, capítulo 5 do livro Pecados Intocáveis. Bom, antes de a gente iniciar essa leitura, vai preparando o ambiente, coloca um fundo musical que você mais gosta. Por isso que eu não estou colocando o fundo musical dessa leitura, para você poder estar mais confortável possível. Faz uma oração, chama o Espírito Santo para te ajudar a entender essa leitura. E aí sim, vamos iniciar aqui. Vamos lá? O hino de Augustus Toplady fala sobre a cura dupla, tá? Entre aspas, tá? Ou seja, sobre a libertação da culpa e do poder do pecado. No capítulo anterior, vimos que por meio da morte de seu filho, Deus nos purifica da verdade da culpa do pecado. Ele não perdoa porque deseja ser bonzinho conosco, mas perdoa porque sua justiça foi cumprida. O perdão absoluto de nossos pecados é tão incontestável quanto a realidade histórica da morte de Cristo. É importante entendermos essa maravilhosa verdade do Evangelho, pois só conseguimos lidar com nossos pecados intocáveis quando temos certeza de que foram perdoados. O hino de Toplady não fala apenas de livramento da culpa do pecado, mas também de livramento do seu poder. Quando laputamos contra alguma manifestação do pecado, muitas vezes duvidamos se o Evangelho realmente confronta o poder do pecado em nossas vidas. Questionamos se adianta matar algum pecado mais persistente contra o qual lutamos. Será que podemos honestamente nos juntar a Toplady e dizer que Cristo, a rocha eterna, nos purifica da verdade, da culpa e do poder do pecado? Para responder à pergunta, temos de analisar em duas etapas a purificação do poder do pecado. A primeira etapa se refere à libertação decisiva e completa dos cristãos do domínio ou do poder reinante do pecado. Deixa eu só conferir que eu tô. Fui para a página certa. A segunda etapa se refere-se à libertação progressiva e contínua do pecado, que permanece ativo em nós até morrermos. Em Romanos 6, Paulo nos ajuda a entender essa libertação, que acontece em duas etapas. Em Romanos 6:2, o apóstolo afirma que morremos para pecados, e no versículo 8, que já morremos com Cristo. Ou seja, por meio de nossa união com Cristo em sua morte, morremos não só para a culpa do pecado, como também para o seu poder reinante em nós. Isso é verdade para todos os cristãos. E acontece do dia em que somos salvos, quando Deus nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho. A afirmação de Paulo, que morremos para o pecado, é assertiva. É algo que Deus faz por nós no momento de nossa salvação. Nada do que realizamos depois desse ato decisivo tem poder de alterar para melhor ou pior o fato de termos morrido tanto para a culpa quanto para o domínio do pecado. Ao mesmo tempo, porém, Paulo nos encoraja a não deixar que o pecado reine em nosso corpo mortal, a fim de obedecermos aos seus desejos. Romanos 6:12 fala sobre isso. Mas como é que o pecado reina se já morremos para ele? Paulo refere-se à presença contínua e atividade incessante do pecado, que, embora destronado do seu poder em nossas vidas, continua buscando exercer influência e controle em nosso caminhar diário. De certo modo, o pecado é uma guerrilha espiritual em nossos corações. Paulo descreve esse combate em Gálatas 5:17. Porque a carne
luta contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que queres. Antes de continuar, já tá seguindo a gente? Já ativou o sininho para sempre estar lendo aqui conosco? E se você está gostando, já curte ali para eu entender que você está gostando dessa leitura junto comigo. Vamos continuar? A luta entre os desejos da carne e os desejos do espírito é diária. Muitas vezes, essa tensão nos leva a questionar se o evangelho realmente lida com o seu aspecto da forma do pecado, ou seja, sua capacidade de nos arrastar para seus desejos. Isso parece especialmente verdadeiro em relação aos nossos pecados mais intocáveis. Alguns desses pecados sutis são resistentes e temos de combatê-los dia a dia. Às vezes achamos que alguns deles já ficaram para trás. Contudo, pouco depois, damos de cara com eles em algum lugar e a batalha recomeça. A essa altura do conflito, somos levados a pensar: é fácil dizer que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Contudo, como é que fica o convívio diário que tenho com a presença e as atividades remanescentes do pecado? O Evangelho me purifica disso? Posso ter esperança de sair vitorioso na batalha mortal contra os pecados sutis da minha vida? A resposta de Paulo a esse questionamento aflitivo encontra-se em Gálatas 5,16. Mas eu afirmo: andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne. Andar pelo Espírito é viver sob o controle e da dependência dele. Paulo garante que, se vivemos assim, não satisfaremos os desejos da carne. Falando de modo prático, vivemos sob o controle do Espírito à medida que sujeitamos diariamente nossos pensamentos à vontade moral do Espírito revelada na Bíblia. E procuramos obedecer a ela. Vivemos na dependência do Espírito quando imploramos por meio da oração incessante que seu poder nos capacite a ser obedientes à sua vontade. A vida cristã tem um princípio fundamental que chamo de responsabilidade dependente, ou seja, somos responsáveis diante de Deus por obedecer à sua palavra e matar os pecados em nossa vida, tanto os chamados aceitáveis quanto os obviamente não aceitáveis. Ao mesmo tempo, não temos capacidade para cumprir essa tarefa. Na verdade, somos totalmente dependentes do poder capacitador do Espírito Santo. Nesse sentido, somos tanto responsáveis quanto dependentes. À medida que buscamos andar pelo Espírito, iremos vê-lo trabalhar em nós e por nós para nos purificar da forma do pecado que ainda atua em nossa vida. Nunca seremos perfeitos neste mundo, mas progrediremos aos poucos. Algumas vezes acharemos que não tem ocorrido progresso nenhum. Contudo, se queremos mesmo lidar com os pecados sutis da nossa vida, podemos estar certos de que o Espírito Santo trabalhará em nós e por nós e nos ajudará. Sua promessa é que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 fala sobre isso. O Espírito Santo não abandonará a obra que começou em nós. Na verdade, ao lermos cuidadosamente as cartas do Novo Testamento, observaremos que seus autores, especialmente Paulo, às vezes atribuem essa obra em nós ao Deus Pai. Outras vezes aos filhos de Jesus e algumas vezes o Espírito Santo. A verdade é que as três pessoas da Trindade estão envolvidas em nossa transformação espiritual, contudo o Pai e o Filho trabalham por meio do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios, Colossenses ou Coríntios 6,19. Vamos dar uma verificada. Confirmado, Coríntios 6, 1 Coríntios 6,19. Por exemplo, Paulo ora ao Pai
para que sejamos fortalecidos interiormente com poder pelo seu Espírito. Efésios 3,16. Como alguém disse com muita propriedade, o Espírito entrega em que Cristo concede. Assim, quando falo do poder do Espírito Santo, refiro-me ao poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poder que nos é transmitido e exercido em nós pelo Espírito Santo. O modo como o Espírito Santo age em nós é um mistério, pois não conseguimos entendê-lo nem explicá-lo. Simplesmente aceitamos o testemunho da Bíblia de que ele habita em nós e está trabalhando para nos deixar cada vez mais parecidos com Cristo. 2 Coríntios 3,18. Não podemos duvidar dessa grande verdade a respeito do Espírito Santo. Precisamos acreditar que não estamos sozinhos na batalha contra os pecados sutis. Ele tem trabalhado em nós e progredimos à medida que andamos pelo Espírito. Convencermos-nos do pecado é um jeito de que o Espírito Santo trabalha em nós. Ou seja, ele nos faz ver nosso egoísmo, nossa impaciência, a nossa atitude crítica exatamente como são pecados. O Espírito trabalha por meio da Bíblia, que ele inspirou para nos repreender e corrigir. 2 Timóteo 3,16. Também age por meio da nossa consciência ao passo que ela vai sendo esclarecida e sensibilizada pelos ensinos da Bíblia. O Espírito já me trouxe à lembrança um pecado sutil e usando essa minha atitude errada como ponto de partida, foi mostrando como esse pecado agia em minha vida. É lógico que nos convencer do pecado é uma das tarefas vitais do Espírito em nós, pois não dá nem para começar a lidar com um pecado, especialmente aqueles que são comuns e aceitáveis no ambiente evangélico, sem antes concordarmos que certo jeito de pensar, falar ou agir é pecado de verdade. Outra maneira do Espírito Santo trabalhar em nossa vida é nos capacitando e fortalecendo para lidar com o pecado. Em Romanos 8,16, Paulo nos exorta, pelo Espírito, a mortificar as práticas do corpo. Em Filipenses 2:12 e 13, o apóstolo nos incentiva a pôr em ação a nossa salvação, pois é Deus quem afetua em nós tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Em outras palavras, Paulo nos instiga a agir na confiança de que Deus está trabalhando em nós. Embora o apóstolo se refira a Deus, provavelmente Deus Pai, como aquele que trabalha, já vimos que Deus usa o Espírito Santo como agente transformador de nossas vidas. Paulo diz a Filipenses 4,13 que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ficamos aptos a lidar com o nosso orgulho, impaciência, espírito crítico e presunção quando dependemos da força e capacitação que o Espírito Santo nos dá. Assim, não devemos jamais desistir. Não importa se o progresso é pouco ou nenhum, o Espírito tem trabalhado em nós. Às vezes parece que ele refriou o seu poder, mas talvez isso seja para nos mostrar o quanto dependemos dele. Além de que o Espírito Santo nos fortalece e capacitar para a tarefa, sua obra em nós é monergística, ou seja, ele trabalha sozinho, sem nossa participação consciente. Na oração de Hebreus 13, 20 e 21, o autor afirma que Deus está realizando em nós o que perante ele é agradável. Essa verdade deveria nos encorajar muitíssimo. Mesmo em nossos piores dias, quando não conseguimos quase nenhum avanço na batalha contra o pecado, podemos ter certeza de que o Espírito Santo continua trabalhando em nós. É bem possível que, apesar de sofrer com o nosso pecado, lá em Efésios 4:30 vai ler sobre isso, ele use esse pecado para nos ensinar a ser humildes e clamar a Deus em dependência cada vez maior.
Outras maneiras de um Espírito Santo nos transformar é fazendo-nos viver situações planejadas para o nosso crescimento espiritual. Assim como nossa musculatura física não se fortalece sem exercício, a nossa vida espiritual não crescerá sem a circunstância que nos desafiam. Se temos tendências a ter ataques de ira, algumas situações desencadearão a nossa ira. Se somos inclinados a julgar as pessoas, é provável que não nos falte as ocasiões para isso. Se ficamos ansiosos com facilidade, teremos inúmeras oportunidades de lidar com esse pecado. Deus não nos tenta ao pecado. Tiago 1, 13 e 14. Mas proporciona ou permite circunstâncias que nos dão a chance de matar aqueles pecados sutis característicos de nossas individualidades. Naturalmente, nós podemos lidar com os pecados sutis quando eles brotam numa situação. Claro que tudo o que eu disse nos últimos 2 parágrafos pressupõe que Deus tem o absoluto controle de todas as nossas circunstâncias. Há inúmeros versículos na Bíblia que afirmam isso, porém Lamentações 3, 37 e 38 mostra essa verdade de modo explícito. Quem poderia mandar e fazer acontecer as coisas sem que o Senhor o tenha ordenado? Não é o Altíssimo que envia tanto o mal como o bem? Olha só, que bênção, hein? Antes de continuar, depois eu quero compartilhar no final algo que o Espírito Santo conversou comigo e que respondeu assim, e fiquei mais tranquila, né? Mas é só no final da leitura. Continuando aqui. Podemos tirar muitas lições desse versículo, mas a verdade que gostaríamos de enfatizar agora é que Deus está no controle de cada situação e cada acontecimento da nossa vida, e os usa de modo muitas vezes inexplicável para nos deixar mais e mais parecido com Cristo. Romanos 8:28 é um versículo em que muitos de nós buscam um encorajamento nas horas difíceis. Para quem não se lembra, ele diz: sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. No entanto, apesar de seus versículos ser o grande encorajamento, Paulo, na verdade, está falando de nossa transformação espiritual. O bem do versículo 28 é explicado no versículo 29 como sendo a conformidade com a imagem do Filho de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo trabalha em nós por meio das circunstâncias, a fim de nos deixar mais parecidos com Cristo. Resumindo, o Espírito Santo trabalha em nós para nos convencer e nos fazer cientes dos pecados sutis. Ele trabalha em nós para nos capacitar a matar esses pecados. Depois ele trabalha de modo que nem notamos. Desse modo, usa as circunstâncias para os exercitar no combate aos pecados. Temos um papel de muitas importâncias nisso tudo. É nossa responsabilidade matar os pecados aceitáveis em nossas vidas. Não podemos simplesmente jogar a responsabilidade nas costas de Deus e permanecer sentado observando-o trabalhar. Ao mesmo tempo, somos dependentes dele, não conseguimos progredir 1 milímetro espiritualmente sem o poder capacitador de Deus. Entretanto, o Espírito Santo faz mais do que nos ajudar. É Ele quem liberta nossa transformação espiritual. É claro que Ele usa ferramentas e espero que até este livro para nos ajudar a descobrir e lidar com os pecados sutis em nossas vidas. Contudo, Ele não nos abandona nem nos deixa descobrir sozinhos os nossos pecados ou lidar com eles na base da nossa própria força. Desculpa. As palavras de Augustus Toplady são verdadeiras. Deus nos liberta da culpa e do poder do pecado por meio da morte espiritual de Cristo na cruz e da obra misteriosa, mas real, do Espírito Santo em nós. Ao iniciarmos então o capítulo deste livro que examina
não em detalhes os nossos pecados aceitáveis, encham-se da coragem. Lembre, Cristo já sofreu o castigo por nossos pecados e conquistou por nós o perdão de todos eles. Além disso, enviamos o seu Espírito Santo para habitar em nós e nos dar força para lidar com os pecados. Incentivo você, leitor, a orar para o que o Espírito Santo o leve a enxergar os pecados sutis e ocultos da sua vida. O pecado enganoso, em Efésios 4:22 vai ler sobre isso, nos ilude e nos faz viver num completo estado de negação sobre um pecado em particular ou numa tentativa de minimizar sua seriedade. Somente o Espírito Santo consegue, com absoluto sucesso, expor um pecado pelo que ele é verdadeiramente. Prepare-se para calçar as sandálias da humildade. Lembro-me bem da ocasião em que o Espírito Santo revelou o egoísmo em minha vida. Até então, eu sempre havia definido o egoísmo como orgulho óbvio e exagerado que via em outras pessoas. Foi humilhante admitir que eu era, sim, egoísta, ainda de um modo bem mais sutil. Jesus, no entanto, prometeu abençoar os pobres de espíritos, ou seja, aqueles que admitem seus pecados e choram por causa deles. Jesus também prometeu abençoar os que têm fome e sede de justiça, ou seja, os que desejam de todo o coração matar os pecados de suas vidas e substituí-los pelo fruto maravilhoso do Espírito. Lá em Mateus 5, 4, 6, capítulo 5, né, versículo 4 e 6, e Gálatas 5, do versículo 22 ao 23. E essa foi a leitura nesse livro, e agora eu vou compartilhar para vocês o testemunho, né? O que o Espírito falou, que encaixa totalmente sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo estar sempre nos alertando, nos ajudando. No caso, eu tive uma conversa com meu irmão, né? E ele tava falando sobre as coisas que aconteceram no passado. Por mais que você entregue a Jesus e tal, elas vão te afetar, né? De um certo modo na sua vida. Porque aconteceu lá, aquilo vai ficar. E aí, assim, não, mas aí a gente entrega o coração, a gente deixa em paz nosso coração e tal, e aquilo não vai me atingir mais e tal. Mas, aí depois eu fui pedir ao Espírito Santo, né, entendimento sobre isso, né, porque aí o Espírito Santo falou comigo. Aquelas coisas, né, que aconteceram no passado, elas trazem, né, se tornam cicatrizes. Tem cicatrizes que acabam sumindo, outras acabam, né, dando aquelas cicatrizes queloide, que eu acho que, se eu não me engano, é isso que fala, que é aquela cicatriz mais grossa que vai ficando cada vez grande, mas são cicatrizes, né? Diferente do que deixar algo aberto. Então, digamos, Jesus vem ali para sarar, fechar aquela ferida e elas se tornam cicatrizes, sejam grandes ou pequenas ou até somem. Ou seja, traz paz ao nosso coração. Com isso, não quer dizer que aquela ferida ali, aquela cicatriz, não vai ser vista, né? Não vai ser algo que faça te lembrar, né? Você vai olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar o momento que você fez aquela cicatriz, que aconteceu aquela cicatriz. E o que acontece? Quando a gente enfrenta uma situação, um exemplo, eu às vezes entro em determinados assuntos que eu acabo chorando assim, sem conseguir falar, me expressar como eu queria. Só que é algo que vem dentro de mim e eu começo a chorar, assim, e é algo muito emocional. Mesmo eu não querendo que isso aconteça. E o que acontece? Aí que vem o porquê que essas cicatrizes ficam, né? Aí porque o que eu pedi pro pai, ai Deus, eu queria, sabe, não ser assim, né? Ou outra situação, eu não queria ser desse jeito, né? Eu queria que o Senhor me capacitasse, me ajudasse e tal. Mas o que acontece? Por que a gente, né, relembra aquilo, que o nosso corpo relembra aquilo, né? Pra gente justamente depender de Cristo, depender do Espírito Santo.
Porque vai chegar um momento, um exemplo da minha situação, que eu vou ter que lidar de certo assunto e eu vou ter que pedir discernimento para o Espírito Santo me ajudar, né? Então, a forma que às vezes, eu vou conversar algo com meu esposo e aí, certa situação, eu acabo chorando muito, o que eu faço? Preciso lidar com aquela situação, não vai dar para fugir. Então, eu vou lá, vou escrever uma cartinha e vou fazer uma carta. E aí, eu vou colocar tudo aquilo, aquele pensamento e tal, e eu vou colocar ali e eu entrego para a pessoa. E isso me ajuda, para mim. Mas é uma estratégia que o Espírito Santo me ajudou, né, a trazer, né? Enfim, mas resumindo, tudo que você for fazer, se aquela situação, né, te traz, né, dificuldade, é o Espírito Santo que a gente vai ter que precisar, é Jesus que vai nos ajudar. Então é isso, né? Resumindo, por mais que cicatrizes estão ali, elas estão ali pra gente poder se depender de Cristo, tá? Deus abençoe e fica essa leitura e até o próximo capítulo.